aos ginecologistas para associar de uma vez só, né, no mesmo ato operatório, uma cirurgia estética. Enfim, às vezes a gente aprendeu, inclusive, com o doutor Mattioli, que é possível fazer mama e abdômen. Dá pra gente fazer um monte de coisa. Hérnia, né? Você quer fazer uma hérnia e faz abdômen, mioma e cisto, tem um monte de associações que dá pra gente fazer. Mas será que a ideia de cirurgias associadas é uma boa ideia? E como associar a cirurgia ginecológica à cirurgia plástica, estética? É assunto que a gente vai abordar hoje no nosso quadro Beleza Plena. Beleza Plena, com o doutor Wellerson Mattioli. Como acontece toda quinta-feira, o doutor Wellerson Mattioli já está aqui com a gente. Oi, doutor, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Mas hoje ele não está sozinho, trouxe convidado, ginecologista e também obstetra, doutor Marcelo Ticiani. Boa tarde, doutor Marcelo, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. Doutor Mattioli, a gente já falou aqui em diversas ocasiões que o mais comum hoje é a gente aproveitar esse ato operatório e fazer duas coisas, dois procedimentos ao mesmo tempo. A gente já viu que dá para associar mama com abdômen, né, tirar aquele flanco que incomoda, enfim. Essas associações costumam ser mais comuns, mais tranquilas. Mas hoje você traz algo que muitas vezes a gente não associa, que é a questão ginecológica com a questão da cirurgia plástica, né? Exatamente. E hoje a gente sabe, né? A modernidade, a mulher moderna tem muitos afazeres, o trabalho, né, a casa, os filhos. São muitas coisas para uma pessoa só. Né? Então, quanto mais a gente tiver uma recuperação rápida, sempre é bom. Né? E a gente é procurado várias vezes para fazer essas cirurgias associadas. Cada dia mais está sendo feito. E a gente lembra, existe a possibilidade da gente juntar também a cirurgia estética a uma cirurgia que vai trazer o seu bem funcional. E isso é muito comum na parte da cirurgia ginecológica. Quais são as cirurgias mais comuns que a gente pode associar, doutor Mattioli? Isso, na parte da cirurgia estética, né, como você bem disse, na parte da mama e o abdômen, né, são os campeões quando a gente junta. Na parte da cirurgia reparadora, a gente pode associar a cirurgia de hérnia, de diástase. E hoje, que é o nosso tema, que o doutor Marcelo vai explicar muito bem pra gente, a parte da esterectomia é muito realizada. E ainda mais, né? A abdominoplastia, por exemplo, que é feita principalmente após a gestação, pode ser feita a laqueadura também no mesmo momento. Então, é um procedimento muito feito e é uma ótima oportunidade para as pessoas que estão assistindo. Vamos começar falando da laqueadura, para depois a gente ir para a esterectomia, que é a coisa mais radical. Dá pra gente associar a laqueadura, por exemplo, para aquele excesso de pele que a mulher muitas vezes fica depois de uma, duas, três gravidez, doutor Marcelo? Perfeitamente. Então, veja só. Primeiro que a gente tem que pautar é que as cirurgias ginecológicas que possam ser feitas junto com a cirurgia plástica são cirurgias benignas. Né? Dentro do âmbito de cirurgias ginecológicas, nós teremos as cirurgias que estão inseridas dentro do grupo de câncer, né? E aquelas que estão consideradas benignas. As cirurgias que são benignas, que possam conciliar, são a miomatose uterina com a esterectomia, a salpingectomia ou a laqueadura, que é um processo para você fazer uma esterilização definitiva, a incontinência urinária, onde nós fazemos o tratamento do sling para poder permitir que essa paciente pare de perder urina, os prolapsos genitais, ou seja, a bexiga caída, o útero para fora da vagina, enfim. O número de cirurgias que podemos alcançar junto com a cirurgia plástica são imensas. E a grande vantagem que deve sempre ser marcado é que a paciente, ao invés de ter que passar por 2 pós-operatórios, por 2 procedimentos anestésicos, uma recuperação mais demorada, ela pode conseguir acoplar as 2 cirurgias sem que o risco eminentemente da primeira cirurgia exacerbe em fruto da segunda cirurgia. Entendi. Então, conciliar os 2 procedimentos cirúrgicos é algo que podemos considerar o mais racional para aquela paciente que tem a necessidade de um tratamento ginecológico. Isso, e é importante dizer que esses procedimentos são feitos no mesmo campo operatório. Entendi. Então, a gente aproveita, por exemplo, a incisão, né, o corte da abdominoplastia, a gente abre, já deixa tudo pronto, o ginecologista entra. Eu ia perguntar isso, qual é a ordem? Auxilia. Quem entra primeiro na sala? Doutor Mattioli ou doutor Marcelo? Funciona assim, normalmente conosco funciona assim. Quando é cirurgias vaginais, eu entro na cirurgia, eu faço o meu procedimento, aí a gente
posiciona o paciente dentro da posição que é necessário para que ele possa operar. Tá. Cirurgias vaginais. Quando são cirurgias abdominais, tá? Esterectomia é a retirada do útero, pessoal, ok? Quando nós fazemos a retirada do útero, então nós entramos na cavidade abdominal. Como o Dr. Mattioli também vai ter que abordar essa área, então ele dá a introdução para que a cirurgia fique nas condições que ele possa realizar o procedimento dele. Entendi. Aí eu entro com o meu procedimento, porque o meu é intraabdominal, né? Sim. Intracavitário, o dele é a parte superficial, a parte de cima. Então eu faço o procedimento cirúrgico e aí nós terminamos juntos de fazer a parte que corresponde à minha parte, aí ele entra com outro cirurgião, eu saio de campo, né? Ele entra com outro cirurgião plástico para poder realizar a cirurgia plástica. Ou seja, é uma equipe trabalhando unida pelo bem comum. Porque, na verdade, o que é que a gente está fazendo aqui? O doutor Marcelo até resumiu muito bem. A gente está melhorando esse tempo de recuperação, né? Tá somando aí, seriam 2 cirurgias em períodos diferentes. Anestesia, gasto também, porque eles não falam isso, mas eu falo, porque eu tô do lado de cá, do lado de você. Gasto também, porque é uma internação só, é um hospital só, é uma questão só, e se você tem plano de saúde, acaba que você, de certa forma, vai precisar daquela internação para resolver uma questão de saúde, então é menos complicação. Agora eu fiquei com dúvida com relação ao tempo da cirurgia. É o tempo maior, é mais demorado? Porque já que associa 2 procedimentos, doutor Mattioli? Sim, ele aumenta um pouco o tempo operatório, mas geralmente essas cirurgias ginecológicas, ela não alcança um tempo muito grande. Entendi. Então, facilita. E o entrosamento de toda a equipe, quando a gente é acostumado a operar junto, isso tudo acaba ficando bem semelhante ao tempo operatório. Para dar um pouquinho de riqueza nessa resposta, as cirurgias vaginais, elas não alcançam mais que 30 minutos. Sério? Sim, as vaginais. Quais certo? seriam? Dá um exemplo aí de Vamos vaginal. lá. Bexiga caída. Ah, tá, a história Isso. do útero, né? Isso. Retocele, que é o períneo, que o pessoal vai operar do períneo, vai levantar a bexiga. Então, essas cirurgias, normalmente, entre 20 e 30 minutos, nós conseguimos terminar. Muito rápido. O que demora quando o pessoal vai acompanhar alguém na cirurgia é todo o processo. O ato cirúrgico em si é a metade ou menos de todo o planejamento que ocorreu de tempo. E as cirurgias abdominais, no caso a retirada do útero, essa leva em torno de uns 35 a 40 minutos. Então, o tempo no máximo que aumentaria o tempo anestésico seria de 40 minutos. Ou seja, é mínimo, né? Mínimo, Dentro da medicina é mínimo. Agora, doutor Mattioli, quando a gente fala disso, precisa ter uma casadinha os médicos. Às vezes, por exemplo, o ginecologista é o cirurgião plástico, consequentemente, é outro, mas aí não se conhece. Como é que faz essa combinação para as coisas darem certo? Isso, ótima pergunta, como sempre. Né? Eu acho que essa relação, primeiro, médica, né? A gente tem que ter os mesmos critérios científicos. Entendi. Eu acho que é uma parte muito importante. Os cuidados, então a gente já conhece vários colegas, então a gente sabe exatamente como ele cuida dos seus pacientes, o pós-operatório, as orientações semelhantes e principalmente aquela sinergia na hora de operar. Que opera mais ou menos da mesma maneira, mesma rapidez, utiliza fios semelhantes, tudo isso ajuda muito nessa integração. A mesma coisa acontece com você, né, doutor Marcelo? Porque imagina, às vezes o cirurgião, sei lá, tem pensamentos diferentes, que a escola da cirurgia plástica, elas são muito diversas, as escolas, não é? Tem aqui Itália, tem Estados Unidos, tem Euro, enfim, tem muito... E aí você encontrar alguém que tenha consonância com o seu ideal, com a precisão, também é uma riqueza de detalhe importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, só ressaltando o que o Dr. Mattioli falou, você tem que ter a mesma eficiência da equipe para que você possa conseguir ter os melhores resultados. Então, eu posso ser o melhor ginecologista, mas se eu for fazer um procedimento cirúrgico com um cirurgião plástico, que ele não vai ter a mesma capacitação que a minha, o conjunto do final do procedimento não vai ser o esperado. Então, se o Dr. Mattioli for fazer o procedimento cirúrgico dele e trazer um cirurgião ginecológico que não dê a mesma resposta que é o procedimento dele, o final não será o mesmo. Então, o companheirismo também eu acho que é muito importante, né? Nós somos amigos profissionais, mas também nós somos amigos pessoais. Os filhos deles, todos os 3 nasceram comigo. Então, nós temos já uma história de trabalho e temos uma história de vida pessoal em comum. Então,
todo o conjunto faz com que o resultado final seja sempre de melhor prognóstico para os nossos pacientes. O bom é isso. A Dora fez... A gente até meio que explicou aqui, Dora, mas vocês sabem que a gente não deixa nunca, né, doutor Matiolo? Nossos pacientes, nossos telespectadores sem respostas. A Dora tá querendo saber, me dá a tela cheia, por favor. Como é que é feita a laqueadura com abdominoplastia? Vamos explicar. Perfeito. Então, a gente, já vamos fazer uma casadinha boa aqui. Então, no caso da abdominoplastia, como o doutor Marcelo bem falou, a gente começa, no caso, o cirurgião plástico, eu começo fazendo aquele corte na região inferior do abdômen e a gente descola a pele até a região do umbigo, preservando. Então, a gente já prepara toda a parte para o doutor Marcelo. E aí, o doutor Marcelo vem e vai abordar a parte intracavitária. Aí ficou bem fácil para mim, que ele já fez o serviço difícil. Aí a gente localiza as duas trompas, né? Então nós temos uma trompa do lado direito e esquerdo, daí tem duas técnicas. Nós optamos pela técnica que apresenta o melhor resultado para aquela paciente, realizamos o procedimento e saímos do campo para que o outro cirurgião plástico venha e acompanhe o Dr. Mattioli para terminar o trabalho deles. Isso, aí a gente continua, depois que foi feito isso, juntou o músculo e fechou a parte cavitária. Aí, meu amor, vem aquela parte, tem diástase, junta tudo, cria, fica aqueles gominhos da barriga, organiza você depois toda, aí é só a parte E aí, boa. tudo resolvido. Tá resolvida. Agora, eu não sei na parte ginecológica, mas o doutor Mattioli tem todos aqueles procedimentos de drenagem linfática depois. No seu caso, como é o pós de uma cirurgia ginecológica? Quando a cirurgia não está acompanhada da cirurgia plástica, como o nosso tempo cirúrgico é infinitamente menor que o tempo cirúrgico da cirurgia plástica, nós individualizamos cada caso. Entendi. Então, tem a paciente que tem tem uma doença aqui, uma paciente que tem um outro problema, nós vamos individualizar e vamos propor fisioterapia, drenagem linfática, acompanhamento a rédeas curtas com algum pessoal da enfermagem do procedimento de curativos. Entendi. Essas pacientes, elas acabam tendo uma resposta mais satisfatória quando elas encontram-se mais apoiadas nesse sentido. Entendi. Já no caso deles, como a cirurgia deles é de maior tempo cirúrgico, né? Então acho que é quase de praxe vocês já encaminharem todos para esse sentido, não é isso? Isso, exatamente. A gente já faz um acompanhamento tanto de drenagem linfática, uso de cintas, né, igual a gente sempre falou, e esse cuidado que eu acho que é o ponto principal que o doutor Marcelo falou. Essa cumplicidade com a equipe, as rédeas curtas, é você estar junto do paciente a todo momento. Sempre. A Ana comenta que tem queloide e ela quer saber se pode fazer a cirurgia plástica, a abdominoplastia. Pode, doutor Mattioli? Pode sim. Ana, uma coisa que é muito importante. A grande maioria das pessoas que já vêm com essa pergunta, eu tenho queloide, posso fazer abdominoplastia? A maioria das pessoas, na verdade, não tem o queloide. Então, explicando, o queloide ela é uma doença benigna da cicatriz, que ela prolifera a cicatriz, ou seja, aquela cicatriz que não para de crescer mais, ela fica no aspecto de couve-flor. Então, são poucas pessoas que têm, mas diagnosticando, realmente tem. Você só pode fazer, mas o importante é a gente fazer a prevenção, tanto o preventivo antes da cirurgia como após a cirurgia, com a aplicação de medicamentos, uma radioterapia especial. Então, existe toda a maneira da prevenção. No caso de ir para a primeira consulta, a gente vai primeiro para o gineco ou vai primeiro para o cirurgião? Exatamente indiferente, porque vejamos o que acontece com a gente. De repente a paciente procura ele para cirurgia plástica. Ele solicita os exames e quando ele chega com os exames ele identifica uma anemia, um exemplo. Por que você tem anemia? Porque eu sangro muito. Faça um ultrassom, encontrou o mioma ou uma adenomiose ou qualquer problema ginecológico. Aí ele encaminha para mim. Entendi. Minha situação é a mesma. Ela chega para mim com um problema, eu vou examiná-la. Aí ela começa a me falar, olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu falei, eu conheço um santo milagroso que ele é capaz de resolver todos os seus problemas. Então eu faço a parte ginecológica e encaminho ele para a parte da cirurgia plástica e depois a gente combina juntos para poder fazer o procedimento cirúrgico. E eu fico pensando em combinar essa agenda, não é, minha gente? Aí é briga. A agenda desses dois homens. Aí é a parte mais difícil. Mas não sempre é a dá um cirurgia em jeito. si, é a agenda, né? É a agenda, aí que rola uns estresses, porque sempre eu tenho que ceder para você, né? Você sempre tem que ceder para mim, né? Aí O bom da amizade é isso, né? Que aí a gente já fala e tudo se resolve rápido. Tranquilo. Gente, bom demais esse papo, mostrar para vocês que existem possibilidades. O que eu gosto sempre aqui do Beleza Plena é que o Dr. Mattioli traz aqui possibilidades diversas, não só de informação, mas de facilidades, porque o intuito maior, no final de tudo, é sempre qualidade de vida, né, doutor Mattioli?
Perfeito, isso mesmo. Sempre a cirurgia plástica é aliada à estética, à qualidade de vida e à autoestima. E aliando as questões ginecológicas, uma mulher, por exemplo, que não quer mais ter filho, que tem a indicação de retirar porque está com anemia, enfim, tem as questões que são indicativas para uma melhor qualidade de vida, ou seja, é qualidade de vida no final também, né, doutor Marcelo? Sem dúvida. Então, os cuidados da saúde da mulher, ele implica tudo, né? Tanto a saúde ginecológica, como a sua estética, sua autoestima, seu bem-estar. Se a gente puder agregar todas as situações, sai ganhando a paciente, sai ganhando os dois cirurgiões e como você bem mencionou, né? Agora eu vou mencionar também, a questão financeira também é muito importante, né? Então são somente ganhos. São somente ganhos. Os meninos estão nas redes sociais, Dr. Mattioli como Plástica João Pessoa, Dr. Marcelo está no Instagram como @Dr. Ticiane, né? DR Ticiane. DR Ticiane, e também tem lá @Clínica Ticiane, é assim? Da minha clínica. Vai lá, todo mundo vai seguir os meninos, vai esclarecer suas dúvidas. Se quer marcar uma consulta, agenda a sua consulta, vai conversar pessoalmente, trazer o seu caso. É tão bacana, não é? Você ouvir, colocar as suas questões e receber a orientação certa. Isso faz toda a diferença, não é não, doutor Mattioli? Com certeza. Quinta-feira que vem tem mais. Ai, o tema de quinta-feira tá maravilhoso. Não posso contar ainda. Não é com o doutor Ticiane, mas ele tá trazendo coisas legais também na próxima semana. Eu não posso contar, eu fico doida pra contar, mas não posso, que a concorrência escuta e faz antes, né? Aí a gente não pode contar. Mas vai lá no Instagram dos meninos, que tem sempre explicações legais, tem muitas postagens bacanas pra vocês acompanharem. Muito obrigada, um cheiro, bom fim de semana, Muito viu? obrigado e até a próxima aqui. Então, Marcelo, esteja à vontade, venha quando quiser. Valeu, obrigado e até a próxima. Até a próxima. Marcelo, doutor Mattioli, pode trazer os convidados assim, do tipo doutor Marcelo, que é bom, aceita os desafios na hora, tá tudo certo, viu? A gente segue aqui no nosso programa.